Olá pessoal, nesta videoaula então vamos aprender a trabalhar com as unidades de medida. Já anotem esta frase, a menor unidade de informação é um bit. Então um bit pode ser representado pelo valor 1 ou pelo valor 0. Vamos fazer uma analogia com a lâmpada. A lâmpada tem dois estados possíveis, o estado 1 ou estado 0, ou ligado ou desligado. Outra coisa que vocês devem anotar é o seguinte: os computadores entendem somente o valor 1 ou o valor 0. Nesse momento você pode estar se perguntando, professor, eu envio textos para o meu colega, eu envio mensagens para o meu colega, porém não aparece 1 ou 0. Sim, visualmente nós vemos um texto, porém os computadores por trás dos panos, eles convertem todas aquelas letras, todas aquelas mensagens em uma sequência de 1 ou 0 ou uma combinação deles. Anotem esta frase também. Um conjunto de 8 bits é igual a 1 byte, que é igual a uma letra. Então, quando você escreve uma letra qualquer lá no WhatsApp, aquilo representa uma combinação de 8 bits. Quando você tem 8 bits, aquilo representa então 1 byte. Então nós temos um exemplo aqui embaixo. A letra A, quando nós escrevemos a letra A lá no WhatsApp, por trás dos panos o computador vai enviar esta sequência: 0100, 0001. Quando você escreve a letra B, o computador vai enviar esta sequência: 0100, 0010. Então vocês perceberam aqui que tem, para a letra A tem uma combinação e para a letra B tem outra combinação. Então é possível fazer nesses 8 bits 256 combinações, que já é o suficiente para atender todo o alfabeto, os caracteres especiais como vírgula, ponto, ponto e vírgula, e também o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Aqui nós temos uma tabela chamada de tabela ASCII. Então olha só, a letra A é representada pela combinação de 8 bits 0100, 0001. Repetindo, quando você envia a letra A lá no WhatsApp, visualmente nós visualizamos a letra A, porém por trás dos panos está sendo enviado esta sequência. A letra B, o mesmo procedimento. Quando você visualiza a letra B, por trás dos panos está sendo processado 0100, 0010. Então, o primeiro exercício, vocês pausem o vídeo, considerem apenas as letras maiúsculas. Vocês podem visualizar aqui que tem letras minúsculas. Vocês vão pegar o primeiro nome de vocês e vocês vão fazer uma sequência dos bits. Então, um exemplo aqui. Vamos pegar aqui Ana. Ou melhor, vamos pegar a sequência Senai. Então, qual que é a sequência da letra S? Então, a sequência da letra S é 0101, 0011. Qual que é a sequência binária da letra E maiúscula? Está aqui, 0100, 0100, 0101. Então, aqui nós temos a letra S, aqui nós temos a letra I. Então, agora vocês pausem o vídeo, peguem o nome de vocês e façam a conversão em formato binário. Bom, pessoal, depois de finalizado a conversão do nome de vocês para o formato binário, pausem o vídeo também e copiem esta tabela. Então, pessoal, depois de copiada a tabela, nós temos que entender o seguinte, como já foi explicado antes. O conjunto de 8 bits, ele forma uma letra. E o conjunto também de 8 bits representa 1 byte. Muito bem.
Então, quando você escreve, está escrevendo em um arquivo de texto, você está escrevendo lá no Word, por exemplo, cada caractere, cada letra que você escreve no documento, ela vai ocupar 1 byte, certo? Então, cada letra que você escreve lá no documento, cada espaço, cada ponto, cada número, ela representa 1 byte ou 8 bits, ou como eu já falei, uma letra. Então, o conjunto de 1024 bytes ou 1024 letras representa um arquivo de 1 kilobyte, certo? Quando você tem 1024 kilobytes, significa então que você tem 1 mega. Quando você tem 1024 megabytes, significa que você tem 1 giga. Quando você tem 1024 GB, significa então que você tem 1 terabyte. Estes outros valores são valores ainda que não existem no nosso meio, porém grandes empresas como Google, Facebook trabalham com peta, hexa, zeta e iota. Nós trabalhamos desde 1 terabyte até bits. Os valores que nós mais usamos aí quando enviamos imagens, vídeos no WhatsApp, no e-mail, no anexo do e-mail, são valores entre kilobyte e megabytes. Um arquivo de 1 mega representa então o conjunto de 1024 kilobytes. O arquivo de 1 giga representa 1024 megabytes. Nós temos aqui valores tera, peta, hexa, zeta e iota, que são valores que ainda não são comumente usados no nosso meio. Até existem alguns computadores que o HD ele possui a capacidade de terabytes. Os valores de peta, de hexa, zeta e iota são capacidades de armazenamento utilizada por grandes empresas como Google, Facebook e enfim. Nós estamos mais acostumados a utilizar desde os bits até gigabytes, até certo ponto até terabytes. Pessoal, anotem essa tabela também no caderno, pausem o vídeo. Essa tabela nós vamos utilizar para fazer alguns cálculos. Então repare que tem uma seta para cima, uma seta para baixo, tem aqui divisão por 1024, multiplicação por 1024. Então vamos supor que você tem uma determinada quantidade em megabytes. Vamos pegar aqui um valor redondo, o valor 700. O valor 700 megabytes é a capacidade de armazenamento de um CD. Então, o CD apenas armazena 700 megabytes. Então, vamos fazer um simples cálculo. Se você quer descobrir quantos bytes existem em 1 megabyte, nós vamos pegar e seguir a seta. Acompanhe. Você está em megabyte, você quer chegar em kilobytes. Então, você está subindo, né? Então, 700 megabytes, conforme você está subindo, você tem que fazer a multiplicação então por 1024. Então, 700 vezes 1024 vai dar esse valor que representa a quantidade em kilobytes. Se você quer chegar nos bytes, você tem que fazer a multiplicação de novo por 1024, porque você está subindo. Então, esse valor vezes 1024. Então, esse é o valor que nós temos em relação à quantidade de bytes que são armazenados em um CD. Então, em um CD é possível armazenar aí 734 milhões de bytes. Vamos a um outro exemplo. Suponha que você tem 128 bytes. Você está aqui e você quer saber a quantidade em bits. Então, você está subindo, porém, neste ponto você tem que tomar cuidado
que todo o cálculo que acontece entre bytes e bits deve ser a multiplicação ou a divisão por 8. Então vamos lá. Você tem 128 bytes e você quer saber a quantidade em bits. Como você está subindo, você tem que fazer a multiplicação pelo valor 8. Então, 128 vezes 8 dá um total aí de 1024 bits. Ou seja, 128 letras, 128 bytes, representam um total então de 1024 bits. Vamos a outro exemplo. Suponha que você tenha essa quantidade em bits. Então, quando você tem bits, você está neste ponto. Vamos supor que você queira saber a quantidade em megabytes. Então, você está fazendo o sentido de descer. Quando você está descendo, você faz divisões. Então, a primeira divisão de bits para bytes é através da divisão por 8. O restante, então, é por 1024. Então, este valor dividido por 8 representa, então, 134 milhões em bytes. Vamos para a próxima parte, kilobytes. Então, vamos pegar o valor em bytes, divisão agora por 1024, vamos chegar em kilobytes. Chegamos aqui em 131.072 kilobytes. A divisão de novo por 1024, então nós vamos chegar em megabytes. Pessoal, vamos lá então para alguns exercícios. Eu vou fazer o primeiro e o restante vocês devem fazer. Então, olha só, 2 GB representam quantos bits? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa tabela, deixa eu anotar aqui, 2 GB. Vou colocar aqui na calculadora 2 GB. De acordo com a nossa tabela, o giga está nesse ponto e você deve chegar aqui em cima. Então, você está saindo do gigabytes, deve chegar aqui em bits, você está no sentido de subir, então você deve fazer multiplicação por 1024. Então, 2 vezes 1024, você vai ter então a quantidade em mega. Então, 2048 megabytes. Muito bem. Estamos em megabytes, você quer chegar em kilobytes, então mesmo procedimento, você já tem o valor 2048 vezes 1024. Você vai chegar aí então 2097.152 kilobytes. Muito bem, você está em kilobytes, você deve chegar em bytes. Então, vezes 1024. Vamos anotar aqui aquele número absurdo, 2147, que nós estamos agora em bytes. Então, para você chegar em bits, você está subindo, você deve fazer então a multiplicação agora por 8. Vezes 8. Então, nós temos aí este número absurdo, que é a quantidade que 2 gigabytes representam em bits. Vamos agora fazer um processo utilizando a divisão. Você tem bits e você quer chegar em bytes. Então, deixa eu anotar aqui, 4.096 bits e você quer chegar então em bytes. Vamos voltar. Muito bem. Então, repare que você está em bits e que você quer chegar em bytes. Seguindo a seta, então, o primeiro cálculo aqui entre bits e bytes, você tem que fazer a divisão por 8. Então, 4.096 dividido por 8, você já vai chegar ao valor em bytes. Então, 4.096 bits representam 512 bytes. Outro item que vocês devem anotar no caderno também é a capacidade de armazenamento
de alguns dispositivos. Como já falei antes, um CD armazena 700 MB, um disquete armazena 1.44, o DVD armazena 4.7 GB e um Blu-ray armazena aí, então 50 GB. Lembrando que esses dispositivos praticamente não são mais utilizados, até porque todos os arquivos, as informações praticamente são enviadas via internet. O dispositivo aí que nós mais utilizamos atualmente é o pendrive, mas acredito também que ele vai cair em desuso conforme o tempo. A maioria das pessoas prefere utilizar a própria internet para armazenar e compartilhar esses documentos.